FM News, com doutora Silvana Silveira. Olá, eu tenho um enorme prazer de estar aqui com a minha querida Patrícia Valério. A Patrícia é doutora e tem 2 pós-doutorados, sênior e júnior, e já publicou dezenas de artigos. E eu sei que tem um livro aí que está no forno, né, Patrícia? É um livro de fisiologia, e fisiologia vai ser o tema da nossa conversa hoje. Exato. Bom dia, Patrícia. Bom dia, querida. Prazer estar aqui, principalmente para falar desse assunto que nos é apaixonante, que é a relação da ortopedia com a fisiologia, né? Essa paixão eu divido com a Patrícia, porque eu também sou uma apaixonada pela fisiologia. E, Patrícia, me diz uma coisa, em relação à mudança de postura terapêutica, o que acontece fisiologicamente quando a gente faz a mudança de postura terapêutica? Então, vamos por partes. Primeiro, vamos falar de mudança de postura. Ok. O que significa mudar postura? Significa mover a mandíbula e a língua para alguma direção, tá certo? Seja no transversal, no sagital, ou no vertical, ou em todos, depende do que a gente está querendo. Quando a gente faz isso, onde nós estamos atuando? Principalmente na musculatura, nos ligamentos, na fáscia, né? E nos tendões. É aí que a gente está trabalhando, porque quando você muda uma posição, os músculos estão atuando para reagir àquela mudança de postura, né? E como a gente sabe que o osso não tem memória de forma, a grande maioria dos ossos não tem memória de forma, eles determinam a forma, né, do osso é determinada dependendo da carga que é exercida sobre ele. Então, quando você muda uma postura, você tem imediatamente uma mudança no processo que a gente chama de mecanotransdução, que é essa ativação que esses órgãos efetores vão fazer nos músculos para levar a um remodelamento. Bom, mas nós tivemos a grande, né, bênção de ter uma pessoa extremamente competente e uma inteligência iluminada, que é a doutora Vilma Alexandre Simões, que percebeu que todo esse processo de mudança de postura excitava alguns receptores, né, nervosos, que faziam aferência para o sistema nervoso central, e de lá vinha, então, essa resposta para os órgãos efetores mudarem a forma como eles estavam acionando, né, e se ligando ao osso naquelas regiões que a gente já sabe que chama êntese. Então, e o que mais que ela descobriu? Que existiam grupos, né, nesses grupos de receptores que eram excitados quando a gente fazia essa mudança de postura, que existiam regiões extremamente mais sensíveis, né? E qual região que era mais sensível? Era a região dos incisivos superiores, o que já era dito pelo Planas, né, quando ele determinou que a gente tinha 3 campos receptivos, né, na arcada superior, exatamente por causa da origem embriológica. E a gente, então, tem que entender que a parte central da maxila, a origem embriológica disso, é do processo frontonasal, que, por origem, vem do prosencéfalo, ou seja, é uma região extremamente nobre, né, que vem e gera aquela região, com consequente maior população de proprioceptores naquela região de dentes originados daquele segmento central. Antes a gente achava que eram os 4 incisivos o tempo todo, hoje a gente sabe que os 2 incisivos, os centrais, sempre. Os laterais, às vezes, eles podem não ser originados do segmento central. Hoje a gente sabe isso. Antes a gente não sabia. Por isso que, às vezes, a gente pode ter alguma deficiência de estímulo ali nos laterais. Mas, enfim. Nossa, Então, né? quando ela descobriu isso,
veio, né, a cabeça dela essa questão de que se a gente ativasse, né, esses receptores dos incisivos centrais, a gente teria uma potencialização do efeito aferente, porque tinha muito maior densidade de proprioceptores naquela região. Então, Do daí... DA, Patrícia, está falando do DA, né? De determinada área. Sim, porque quando a gente fala em mudança de postura terapêutica, nós temos que ter o DA em mente. Sim. Mesmo que você não esteja o atingindo imediatamente, mas o objetivo é atingir o DA com aquela mudança de postura terapêutica que você está fazendo, que é o terceiro princípio fundamental da ortopedia funcional dos maxilares. Não é isso? Certo, com certeza. Então, a mudança de postura terapêutica, ela é a possibilidade máxima de geração de aferências que vão gerar eferências motoras que vão ser os mecanismos, né, remodeladores ali daquela região toda. Né? É fantástico, né? É lindo demais, né, Silvana? Não, é incrível, porque não só nessa região, né, Patrícia? Essa mudança de postura da relação maxilomandibular, ela pode alterar toda a postura corporal. Sim, porque, veja bem, porque as cadeias musculares, elas não são divididas, elas estão integradas. Então, quando você muda a postura da mandíbula, você automaticamente está mudando também a postura, de alguma forma, né, corporal. Hoje a gente sabe isso, né, os trabalhos mais novos têm mostrado isso assim, de forma muito incisiva, né, que os proprioceptores de periodonto também estão envolvidos no estabelecimento da postura corporal. E quando você muda a postura da mandíbula, você muda a excitação desses proprioceptores periodontais, né? Então, estão em volta dos dentes. Muita gente não os conhece, não sabe que eles existem, mas eles hoje são sabidamente considerados relevantes no estabelecimento da postura corporal. Então, a gente coloca um aparelho, ou faz uma pista direta, ou o que seja, que mudou a postura da mandíbula, você mudou a forma com que aqueles proprioceptores estão sendo excitados na hora que um dente ou outro estão tocando, né? Então, consequentemente, o cérebro vai receber essas informações e vai juntá-las com outras que vêm do sistema vestibular, que vêm dos proprioceptores de músculos do corpo todo. O cérebro faz aquele pool de informações para estabelecer a postura, sempre buscando equilíbrio. Então, a gente não pode também ser assim muito direto, falar assim, mudou aqui, vai mudar a forma de pisar. Não necessariamente, porque o cérebro ele tem mecanismos, né, de fazer compensações no corpo todo, né, e nem sempre essa relação é direta, boca-pé, não. É preciso que, às vezes eu fico um pouco preocupada com algumas pessoas fazendo essa relação de forma direta sempre. Não é bem assim, é muito mais complexo. A fisiologia do processo de estabelecimento da postura corporal, ela é extremamente complexa. A gente não pode minimizá-la. Mas o que a gente precisa sempre entender é que hoje, no estado da arte atual da ciência, a boca está envolvida no estabelecimento da postura corporal. Isso não tem dúvida. Ou seja, o corpo vai buscar o melhor equilíbrio para ele, individualmente. Para cada indivíduo vai buscar, como você disse, não tem a relação direta, isso é individualizado, né? Exato. Dependendo do estímulo que você der, você vai ter uma resposta diferente de acordo com cada indivíduo. Agora, Patrícia, isso me remete à importância que é fazer uma mudança de postura terapêutica correta, né? Exatamente. Eu vejo muitas vezes que os colegas mandam assim, um aparelho para o laboratório, SN1, SN3, sem nenhuma mudança de postura terapêutica, sem nenhuma referência. Sim. E o protésico não sabe isso, ele não tem obrigação de saber isso, né? Isso tudo que você falou, olha o grau, né, de modificação que isso pode fazer fisiologicamente
no indivíduo. Sim. Olha a responsabilidade que é isso. Não dá para delegar isso para um protésico. Então, eu queria reforçar, depois de tudo isso que você falou, a importância de fazer essa mudança de postura terapêutica corretamente, né? De saber isso. Silvana, eu acho que a grande questão passa pela consciência do que seja a ortopedia funcional dos maxilares, né? Porque, infelizmente, ainda existem muitos colegas que pensam que a ortopedia funcional dos maxilares é ortodontia removível, tá? Então, você manda um aparelho para um protésico e fala, eu quero uma placa de Hawley, ele sabe o que fazer. Porque a placa de Hawley é um aparelho ortodôntico removível que tem características ali, pronto. Agora, um aparelho ortopédico funcional, como você mesmo disse, que sempre tem que ter mudança de postura, porque se não houver mudança de postura, não é um aparelho ortopédico funcional, né? Então, um aparelho que tenha mudança de postura, ele precisa ser encaminhado para o protético, o protésico, o protesista, sei lá como cada lugar fala, né? Mas para o técnico de laboratório, o ortotécnico, né, que a gente gosta de chamar, tem que ser encaminhado com as referências adequadas para que ele saiba como fazer. E hoje a gente tem evoluído cada vez mais nesse processo, né? Por exemplo, hoje eu tenho alunos que moram, por exemplo, nos Estados Unidos e mandam os aparelhos pelo fluxo digital para serem feitos pelo Alan em Portugal, com os registros da mudança de postura feitos pelo fluxo digital. O Alan é capaz de imprimir e ter ali naqueles modelos a mudança de postura que eles criaram lá, pela necessidade do paciente deles, né? Então, isso é extremamente relevante, essa colocação sua. Eu acho que isso precisa ser mostrado de forma assim, incisiva para todos os colegas que tenham interesse pela ortopedia funcional dos maxilares. Porque aqueles que fazem realmente ortopedia funcional dos maxilares, eles não vão fazer isso, porque eles conhecem a relevância do processo. Não é? Exatamente, relevância é a palavra, né? Relevância e responsabilidade, né, Patrícia? Exato. Porque quando a gente faz uma mudança de postura terapêutica, como você disse, a gente pode agir até à distância, até modificando a postura corporal, você está entendendo? Então, assim, tem que ter muita responsabilidade no que está fazendo e noção do grau de modificação que a gente está provocando no corpo de uma pessoa. Exato. Né? Patrícia, saindo agora da mudança de postura terapêutica, eu queria que você me dissesse qual o grau de importância da orientação dos nós do SN2. Tá. É muito interessante isso, né? Porque quando eu aprendi o SN2, há muitos anos atrás, você também deve ter sido a mesma coisa, a gente não tinha esse foco na orientação dos nós, né? Isso não existia. Então, a questão do nó era apenas tocar no topo, na parte mais anterior da língua, né? Essa região aqui, para que ela fizesse um movimento de contração, né? Aquela língua espalhada, ela, na hora que tocasse ali naquele pontinho, ela, de forma reflexa, ia diminuir a dimensão transversal e mudar a posição dentro da boca. Com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo, e quando a doutora Vilma publicou o livro italiano, junto com o Enzo Bertolucci, eles estudaram, porque isso já vinha sendo observado, né, a influência da direção das pontinhas dos nós, né, na colocação da língua dentro da boca, ou seja, na mudança de postura, principalmente da região mais anterior da língua ali, como que aquilo funcionava. E aí a gente vai pensando nisso e depois dessa publicação, né, a gente foi estudar muito e buscar muita coisa, e hoje a gente tem, a partir de 2010, houve, né, várias publicações com mapeamento da capacidade de percepção da ponta da língua. Então, hoje, a fisiologia entende isso de forma muito mais
profunda, né? E tudo que a doutora Vilma falou e escreveu, cada vez fica mais fundamentado, né, com as possibilidades de investigação mais modernas, né, fica mais correto. Ou seja, quando a língua, a densidade populacional de receptores na língua é gigantesca aqui na ponta, e eles são distribuídos de forma a perceber mínimas coisas. E é muito fácil para quem está nos ouvindo, que não é da nossa área, pensar nisso. Por exemplo, se entrar uma casquinha de pipoca entre os seus dentes posteriores ali, e aquele ficar te incomodando, que parte da língua que você vai usar para tentar remover? Não é a lateral. Você não vai ficar fazendo assim. Você pega a ponta da língua e vai lá para tentar remover, porque a ponta da língua tem uma capacidade de percepção enorme. Se você deixa uma espículazinha numa restauração mal feita, qual parte da língua que vai ficar tentando o tempo inteiro entender aquilo? É a ponta da língua, tá certo? Então, se a gente deixa o nó horizontal apontando, virado para a língua e apontando para a esquerda, essa língua vai ficar o tempo todo seguindo aquela direção, né? Por quê? Porque ela quer entender o que está acontecendo ali, então ela vai ficar seguindo aquela direção. Então, ela vai pressionar um pouco mais para a esquerda, se deixou para a direita, um pouco mais para a direita. Se eu deixo o nó vertical apontando para cima, a pontinha da língua vai ficar fazendo isso, lambendo. Veja bem, é importantíssimo que quem esteja nos ouvindo entenda, não é fincando, por favor. Não existe estímulo de dor nenhum em aparelho ortopédico funcional. É estímulo de sensibilidade proprioceptiva, né? De orientação, né? Exatamente. Então, não pode ter, a pontinha tem que ser muito bem polida, não pode machucar. Ela tem que ser algo para estimular a língua, a curiosidade da língua, né? Então, se vai para cima, ela fica para cima, se está para baixo, ela fica para baixo. Se você não quer nem lado, nem vertical, você esconde as pontinhas para o dente. Então, ficando voltado para o dente, o efeito que vai ser gerado é apenas o de mudança de dimensão transversal e mudança de posição dentro da boca, né? Sem esse componente na região anterior, né? Direita, esquerda, anterior e inferior. Está bem mostrado, por exemplo, em termos de esquema, no livro do CIOSP, né? O livro do CIOSP, no capítulo da Maria Rita, tem um desenho lá muito, muito bem descrito desse processo, né? Ou seja, uma reorientação neuromuscular, né? E isso também é uma outra coisa que o dentista tem que mandar para o protésico, né? Também falando qual a orientação, né? Não basta mandar SN2, tem que falar, eu quero um nó para esse lado, eu quero um nó para cima, eu quero um nó para baixo, para tal lado, voltado para a língua, não, né? Exatamente. Como que o protésico vai saber? Ele nem está vendo o paciente, e não é da competência dele. Não é da competência dele, né? Então, quem tem que fazer a receita adequada é o profissional. Porque não adianta a gente ter todo esse volume de conhecimento se a gente não souber aplicar, né, Patrícia? Fisiologia é para ser aplicada. Exato. A gente estuda fisiologia para poder entender como nós vamos confeccionar os nossos aparelhos e como esse aparelho vai atuar na boca em todas as mudanças que a gente quer atingir, né? Todo o crescimento, desenvolvimento e transformação que a gente quer para o nosso caso. Exato. Patrícia, me diz uma coisa, em relação à deglutição. Sim. A deglutição, a gente sabe que se ela, uma deglutição atípica, por exemplo, se ela não for corrigida muito precocemente, ela pode causar até uma alteração da postura também, né? Voltando para a alteração da postura, né? Até quantos anos você diria que a deglutição tem que ser mudada para não ter essa repercussão a nível de postura? Olha, vamos considerar, eu gosto muito da classificação do Graeber a respeito de deglutição, né? Então, ele chama de deglutição infantil, ele chama de deglutição visceral, né? Então, o que é a deglutição infantil? É aquela deglutição que o bebê faz, né?
onde a linguinha tem que superpor, né, o rebordo inferior, né, o rolete inferior tem que ser superposto pela língua, porque isso é necessário durante o processo de pega do bico do seio e todo esse processo de amamentação, né? Por isso que a gente insiste tanto na verificação do freio logo que o bebê nasce, porque é preciso que essa língua tenha a possibilidade de estar sobre o rebordo. Imagina, né? Tem que estar aqui, ó, né? Que é uma coisa que a gente nem para pensar. Mas essa é uma deglutição fisiológica que acontece nessa época, né? Assim que nasceram os dois incisivos, superior e inferior, essa linguinha ela tem que começar a receber os estímulos proprioceptivos adequados para se retrair. Então, ela tem que passar para o segundo tipo de deglutição, que ele chama de somático, né? Que é a deglutição amadurecida. Começa a amadurecer assim que nasceram os incisivos. E vai nesse processo de amadurecimento neurofisiológico até ter a dentição toda pronta na boquinha. A dentição decídua. Isso. A dentição decídua, né? Exato, exato. Esse processo, né, de não estabelecimento dessa deglutição amadurecida, ele divide em duas características também. Então, ele chama de interposição lingual simples e interposição lingual complexa. E ainda tem a terceira possibilidade, que é a permanência da deglutição visceral, que é a permanência da deglutição do bebê. Então, ele divide em 3 formas. Por quê? Porque, às vezes, por algum motivo, essa criança não amadurece essa deglutição e permanece com essa linguinha sobre os dentinhos na hora de deglutir. Então, isso foi uma permanência da deglutição infantil. Mas, às vezes, ele amadureceu, mas por algum motivo extra, por exemplo, uma sucção digital. A sucção digital deformou a arcada e a língua é ótima, né? Ela percebe tudo. Essa arcada deformada permitiu que essa língua fosse lá para frente mais do que deveria. Por quê? Se tivesse o contato dentário aqui, a língua tinha uma percepção daquilo ali, na propriocepção, e para entender que ela tinha que ir para trás. Mas agora está aberto porque tem um dedinho, tem uma chupeta, ou tem, né, algum fator externo, por exemplo, vamos considerar, tem uma amamentação em biberon, em mamadeira, né? Que usa o bucinador muito mais do que deveria. Então, há uma constrição da arcada da região posterior. Quando constringe... Matriz de salato, né? Quando constringe mais a região posterior, aquela história do grau, né? Você aperta atrás, abre na frente, né? O Chico sempre nos fala, e é um exemplo que eu amo para os meus alunos. Então, você tem uma coisa flexível, você aperta atrás, ela abre na frente. Então, essa constrição posterior abriu na frente, a língua vai para lá, né? Então, a gente tem alterações posturais de deglutição, que são consequência, e alterações posturais de deglutição, que são causa. Elas se misturam, né? Mas o mais relevante é a gente compreender que isso tem que ser cuidado assim que detectado, não pode esperar, né? Porque os trabalhos mostram que o comprometimento, né, que aquela deglutição atípica pode gerar, né, no estabelecimento, inclusive, da postura corporal, é gigantesco. E segundo um trabalho, que eu não lembro bem da data certa, ele afirma, inclusive, que algumas alterações posturais, depois, quando já chega na dentição permanente, que às vezes você não consegue reverter, por mais trabalho que você faça, fisioterápico. Então, quanto mais cedo a gente conseguir reverter esse processo da deglutição atípica, melhor estabilidade a gente vai ter daquele quadro, né? Sem necessidade depois de contenções ou do que seja para aquela criança que apresentava uma deglutição atípica.
Ou seja, começar a ver deglutição desde o primeiro minuto de vida, né, Patrícia? Porque é aí que vai se estabelecer o amadurecimento, né, desse processo, né, de deglutição, de respiração, dessa coordenação da respiração e da deglutição, né? E que Exato. pode alterar também não só a relação postural da maxilomandibular, como do corpo, né? Porque você vai modificar essa relação da respiração e da deglutição. E a gente tem que trabalhar muito com informação para os pais, né, Patrícia? O que é anquiloglossia, né? Isso que você falou agora, Eu né? hoje sou adepta, assim, e tenho trabalhado muito com a primeira consulta na gravidez, né? A primeira consulta, é óbvio que os odontopediatras trabalham isso muito, mas eu acho que o ortopedista funcional, ele precisa fazer essa divulgação, de ter no seu consultório os pais durante a gravidez, para essa primeira consulta de orientação do porquê das coisas. Então, por que o teste da linguinha tem que ser feito? Porque ainda existem alguns pediatras, não estou falando de odontopediatra, estou falando de pediatras, alguns pediatras, alguns ginecologistas, obstetras, que ainda falam, bobagem, vamos esperar, depois faz. Não existe essa consciência da relevância do teste da linguinha, do estabelecimento correto de uma amamentação adequada, com a pega adequada para o desenvolvimento crâniofacial, porque todo mundo, o mundo inteiro sabe que o leite materno é excelente em termos nutricionais, que o leite materno é excelente em termos de desenvolvimento do sistema imunológico, não há menor sombra de dúvida disso, não há ninguém que questione, mas pouca gente sabe da relevância do ato da amamentação para o correto crescimento e desenvolvimento crâniofacial. Isso tem que ser enfatizado durante a gravidez. Tem que ser enfatizado a forma de pôr o bebê no peito, o apoio do pezinho, sim, o apoio do pezinho, como que isso melhora a pega. Enfim, tem uma série de orientações que esses pais precisam receber antes, né? Depois, a questão da introdução alimentar, como é que deve ser feita, qual a relevância, enfim, a questão da respiração, porque, por exemplo, a amamentação e a respiração eminentemente nasal como a Vilma descreve, o nível nobre de prevenção de oclusopatia. Correto. E como que a gente vai fazer isso? Conversando com os pais antes do bebê nascer. Antes do bebê nascer. Não, hoje quando me perguntam assim, qual o melhor momento para eu começar a fazer a prevenção, né? Eu falo, olha, quando você pensa em engravidar, sabe? Eu falo, se você pensa em engravidar, eu falo até antes de engravidar, porque a gente entra nos casos das plasiocefalias também, né, Patrícia? Claro. E, por exemplo, uma pelvis estreita ou uma pelvis rodada ou vários outros motivos, né, podem ser vistos até antes da gravidez, né, para poder planejar essa gravidez e evitar, ou pelo menos minimizar que isso aconteça. Sim, então, eu falo, olha, quando você pensar em ficar grávida, você começa a pensar em prevenção. Isso mesmo. Você começar a pensar. Tá certo, minha querida, muitíssimo obrigada, conversa maravilhosa, como sempre. E olha, quando você lançar esse livro, quando esse livro sair do forno, você já está me devendo uma entrevista que eu quero lançar ele aqui no canal OFM com muito gosto. Deus quiser. Muito obrigada. Eu que agradeço, uma alegria estar com você. Além de colega, nós somos amigas do peito e é uma alegria poder estar conversando, distantes fisicamente, mas sempre juntas, né? Longe dos olhos, mais perto do coração, sem dúvida nenhuma. Beijo, beijo para todo mundo. Obrigada, meu amor. Beijo. Beijo, fique com Deus.